Olá pessoal, eu sou o Nelson, este é o nosso canal de viagens e hoje a gente vai começar a falar sobre os guias. A gente fez uma pequena introdução e agora a gente vai dar sequência a essa playlist sobre guias de viagens. E para começar, a gente vai falar no guia visual, o guia que mostra o que os outros só contam. Então, vamos Nelson! Então pessoal, antes da gente começar a falar sobre os guias da Folha, que quem publica no Brasil esses guias é a Folha de São Paulo, a Publifolha, eu quero passar para vocês uma pequena ideia de como é que esses guias existem, como eles surgiram e como é que eles são publicados mundo afora. Muito bem, existem guias que falam somente de algumas cidades, como esse que a gente vai falar, que fala somente de Lisboa. Então, guia visual, Folha de São Paulo, o guia que mostra o que os outros só contam, Lisboa. Existem também esses guias falando de países, como por exemplo esse do Egito, que está aí. Ele está lá, guia visual Egito. Ele vai falar não só de uma cidade, mas de todo um país. Existem ainda os guias visuais da Folha que falam de mais de um país, como esse aí que fala sobre a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Existem ainda os guias que falam não só de alguns países, como de uma região, como esse do Caribe, que fala de um monte de países, ilhas, enfim, um panorama geral sobre o Caribe. Existem os extintos, que você não encontra mais na loja vendendo novo, você encontra no sebo, como por exemplo esse aqui do Havaí. Ele é em português, ele foi publicado pela Folha, mas você não encontra. Existem muitos que você não encontra mais e eles não são mais publicados. Legal saber que lá em Portugal esses guias são chamados de Guia da American Express, Guia American Express, publicados por essa editora Civilização. Você encontra muitos desses guias que não existem no Brasil em português, mas não chamados de Guia Visual Folha de São Paulo, chamados de Guia American Express, como esse aqui de Bruxelas que eu estou mostrando para vocês. Lá fora esses guias são chamados de Eyewitness Travel, algo como testemunha ocular, e eles podem ser de países como esse da Tailândia, ou especificamente num certo local da Tailândia, como esse que está aí, que fala de Tailândia, praias e ilhas. Isso é muito comum, às vezes tem do país, às vezes tem algo específico sobre o país, e tem muitos desses guias. Esse Eyewitness Travel tem um monte, do mundo inteiro, é uma coleção fantástica. Infelizmente eles não estão traduzidos para o português. Curiosamente, antigamente, muito tempo atrás, eu tenho só um exemplar desses guias visuais que eram publicados pela Dorling Kindersley, que é quem publica, que é quem edita esses livros, na verdade, mas eles ainda não se chamavam Eyewitness Travel, como eles são chamados hoje. Eles eram chamados de Dorling Kindersley Travel Guides, como esse aqui que eu tenho de Berlim, é o único exemplar que eu tenho desse tipo antigo. Existem ainda os guias de bolso, ou os mini-guias, o guia mapa, a cidade na palma da mão, como esse de Toronto que eu tenho aqui. Ele, na verdade, vou ser sincero, eu raramente uso esse tipo de guia. Eu compro porque eu gosto de colecionar guias de viagens, eu tenho vários, eu tenho muitos. E esse guia eu acho ele legalzinho, mas eu dou uma breve folhada nele e guardo, como se estivesse fazendo apenas uma coleção, ok? A proposta dele é mais ou menos a mesma do guia de viagem, só que do guia visual, mas ele é bem resumido, ele é uma coisa muito simples, é para botar no bolso e às vezes sair por aí com ele, se você não quiser carregar o guia pela rua, ok? Muito bem. Existe o top 10, de guia visual. Esse aí, por exemplo, de Berlim. Ele é um guia diferente, a proposta desse guia é diferente. Então não confunda esse guia com o guia visual completo que a gente vai trabalhar hoje, tá, ok? Essa coleção é fantástica, uma coleção enorme, tem muitos em português, tem muito mais inclusive do que o guia visual, mas o objetivo desse guia é mostrar os lugares de uma forma diferente. Ele vai sempre escolher 10 pontos, ou 10 pontos arqueológicos, 10 museus, 10 praias, 10 bares, 10 e vai trabalhar esses 10 locais que ele considera mais importantes. É um guia bem legal, mas é um guia diferente. A gente vai falar dele futuramente. E também não confunda com o guia visual de estradas, como esse aqui da Alemanha. Ele também vai abordar de uma forma diferente as estradas que vão percorrer um país ou uma região, enfim. Então não confunda esses três, o guia de estradas, o guia top 10 e o mini guia, o guia de bolso, com o guia visual completo, ok? No Brasil, guia visual Folha de São Paulo, pelo mundo afora, Eyewitness Travel, e em Portugal, guia American Express, ok? Então,
Vamos nessa. Vamos trabalhar aqui então hoje, pessoal, o Guia Visual Folha de São Paulo de Lisboa. Okay? Eu peguei esse de Lisboa, poderia ter qualquer outro, mas eu peguei o de Lisboa porque estava bem prático e fácil de pegar e é um local que as pessoas têm curiosidade de conhecer. Então vamos ver o que esse guia aborda, como é que ele trabalha, ok? Então vamos lá, ele tem na sua contracapa aqui, na sua orelha, um código de cores e ele vai escolher o Guia Visual sempre faz isso, ele pega uma região, essa região ele vai e colore, como ele é visual, ele mostra muita imagem, ele mostra muito desenho, e os desenhos são desenhos muito bem feitos. Ele pega uma região, por exemplo, esse de Lisboa, ele vai pegar Belém, que é destacado do centro, o Bairro Alto, a Baixa e a Alfama. E bota cores diferentes e vai destacar, vai trabalhar esses bairros de forma separada. Então ele começa lá, uma pequena introdução, ele faz um sumário do que você pode ver, de como você utiliza esse guia, ele ensina a utilizar o guia. Na verdade eu acho que isso é uma bobagem, você não precisa aprender como é que você usa esse guia. E ele tem uma introdução a Lisboa, por exemplo. Ele vai fazer os roteiros de Lisboa, Lisboa dentro do mapa, a história de Lisboa e Lisboa mês a mês. O que vem a ser isso? Roteiros de Lisboa. Ele vai pegar Lisboa e vai falar o que você pode fazer numa manhã, numa tarde, em 2 manhãs, em 2 tardes, em 3 manhãs. Ou seja, ele pega e faz roteiros para 2 dias, roteiros para 3 dias, roteiros para 5 dias. O que você deve visitar primeiro, o que vale a pena. Ele te dá mais ou menos um circuito do que você deve fazer. Ele mostra um mapa em sequência da localização de Lisboa dentro de Portugal, onde é que se localiza Lisboa, Lisboa dentro, os pontos turísticos de Lisboa, Lisboa dentro de Portugal e Portugal dentro da Europa. Como é que você pode se localizar melhor em razão dessa cidade. Depois ele vai contar uma história sobre Lisboa, é uma história resumida, né? Evidentemente, esse não é o guia, esse não é o Blue Guide. O Blue Guide sim é o guia que conta a história muito bem contada. A gente vai falar do Blue Guide futuramente. Mas esse aqui conta um resumo bem interessante. Vai a história de Lisboa, aí ele conta os períodos das dinastias, dos reis, o domínio espanhol, o período pombalista, enfim. Ele fala sobre as grandes navegações. Uma outra coisa muito legal desse guia é a linha do tempo que ele tem. Todos os guias dessa coleção têm uma linha do tempo, pelo menos quase todos têm uma linha do tempo. E nesse aqui de Portugal especificamente, de Lisboa, ele vai falar dos governantes de Portugal, que vai lá desde o ano 1100, próxima época quando se formou o Estado português. Portugal é o estado mais antigo da Europa, com as suas fronteiras delimitadas mais antigas, a gente pode falar sobre isso futuramente. E vai lá, presidente por presidente, rei por rei, falando todos eles numa sequência interessante. E aí ele dá destaques aos momentos interessantes da história de Portugal. Por exemplo, ele fala aqui da era dos descobrimentos e dá um destaque. Ele vai em vários locais desse guia, vai ter um destaque, um quadradinho que vai destacar alguém ou alguma coisa. Aqui nesse momento ele está destacando Dom Henrique. Enfim, depois ele vai falando do terremoto de 1755 e a reconstrução de Portugal pelo Marquês de Pombal. É um troço muito interessante. E depois de Lisboa, mês a mês. O que você pode fazer em Lisboa cada mês, no verão, na primavera, no outono, no inverno. Ele te dá alguns gráficos de média horária de sol, média mensal de chuva e média de temperatura, ou seja, você fica sabendo quais são os meses que chove mais, que chove menos, como é que é a temperatura, quantas horas de sol tem o dia, enfim. Essa é a pequena introdução que ele faz. E depois ele começa, Lisboa área por área. Ele pega as áreas de Lisboa e divide e vai começando a falar sobre elas. Então, por exemplo, essa aqui é a Alfama, que é a primeira área que ele destacou. Ele faz um destaque dela no mapa e faz alguns desenhos muito interessantes como esse aí. E faz um percorrido, um traçado, um tracejado que você pode se guiar por ele. Eu, por exemplo, costumo fazer esse trajeto. Eu olho o trajeto, me interessa e sigo o que ele manda fazer aqui, que vai realmente passando pelos pontos mais interessantes da cidade. Eu costumo fazer isso. Aí ele vai, numera os pontos turísticos e vai falando um pouquinho, mas é muito pouquinho, né, pessoal? Por isso que ele não é um guia completo. Ele é excelente, mas ele não é completo. Na verdade, nenhum deles é completo, cada um tem a sua especialidade. Esse aqui é mostrar os lugares a cores. Então, ele vai passando, vai falando aqui, dando um destaque, como sempre tem um quadradinho dando destaque. Aqui ele vai falar de Santo Antônio, que Santo Antônio nasceu em Lisboa, depois foi para Pádua, enfim, ele conta pequenos trechos da história e destaca os pontos turísticos mais importantes, que ele considera mais importantes, ele destaca. Por exemplo, aqui ele destaca o Castelo de São Jorge e faz um desenho do Castelo de São Jorge e um recorrido pelo Castelo de São Jorge. Muito legal, isso é muito bacana.
Aí ele muda de bairro, enfim, e vai falando sobre todos os bairros. Bacana também, uma coisa que esse guia tem de diferente dos outros, é que ele destaca, assim, coisas fora do centro. Ele pega aquela região central, depois ele tem a chamada fora do centro, que são pontos turísticos que não estão naquele, não vale a pena ter uma região específica falando sobre aquela região toda, porque naquela região toda talvez não tenha tantos pontos turísticos assim, mas tem alguns interessantes. Então ele chama de fora do centro. Aí ele numera e coloca no mapa onde é que esses pontos estão e quais são eles. E também vai falar sobre eles, cada um especificamente. É muito legal esse guia quando ele trata de museus, como esse aí, do Kalush Kubekian. O que ele faz? Ele faz um corte no museu e coloca cores diferentes e o que tem, que tipo de coleção está em cada região do museu. Então você vê em verde claro está um tipo de coleção, em azul claro está outro, em rosa, em vermelho. Isso é muito bacana, isso é muito legal nesse guia. E ele também faz uma coisa interessante que é como explorar esse museu. Por exemplo, no caso aqui é um museu. Como explorar a coleção do Kalush Kubekian. Então ele vai falando arte egípcia, arte islâmica, arte do Extremo Oriente, arte europeia, enfim. Ele faz uma coisa bem breve, um relato bem breve do que vale a pena você conhecer, o que vale a pena você visitar. E quem foi o cara, quem foi o Kalush Kubekian, né? Mais pra frente, esse guia tem uma coisa interessante, que ele traz alguns trajetos a pé, ele te recomenda alguns passeios a pé, ele te dá uma duração, te dá uma distância e te dá um traçado, que vale a pena você fazer esse recorrido. Aqui, por exemplo, tem um passeio de 45 minutos pelo centro-oeste de Lisboa. Então você se guia e vai passeando e vendo coisas que ele indica que você deva visitar. E lá no final desse livro tem as chamadas indicações aos turistas. Indicações aos turistas. Onde ficar, onde comer e beber, compras e diversão. Onde ficar é uma coisa que, na verdade, as pessoas procuram pouco em guias, né? Eu procuro, sinceramente, muito pouco em guias onde ficar. Eu procuro mais em softwares de hotéis e vejo onde é que os hotéis estão localizados, qual é a região que concentra mais hotéis, maior quantidade de hotéis, e procuro me localizar por aí. Mas ele tem, se você quiser, é bem interessante também. Onde comer e beber, ele fala dos tipos de restaurantes, dos horários, como fazer uma reserva, enfim. Dos sabores de Lisboa, ele sempre pega assim uma comida típica do local e faz um destaque e fala alguma coisa sobre as comidas típicas do local. Aqui no caso ele vai falar de alguns peixes, porque Portugal é um país tradicionalmente com muitos frutos do mar, os queijos da Serra da Estrela, enfim, algumas frutas e legumes específicas de Portugal. E no caso de Portugal também ele vai falar dos vinhos, ele fala dos vinhos de Portugal. Ele explica como é que você lê o rótulo de um vinho, interessante isso. Tudo, como eu digo sempre, de uma maneira bem resumida, ok? Se você quer uma coisa mais completa, não é aí que você vai aprender. Isso, na verdade, é um guia de turismo, não é um guia de, vamos dizer assim, um didático específico de um certo assunto. Ele é genérico para tudo, ok? Então tá, ele te dá uma lista de restaurantes que você realmente pode acreditar e avaliar. Não é o guia Michelin, que é o mais apropriado para isso, mas ele é bem interessante também. Uma lista de locais de bares e cafés que você pode visitar em Lisboa. Uma parte de compras, que não é o que mais me atrai, mas tem gente que gosta de comprar, né? Então tem lá os horários, locais de compra, os impostos, o que é tax free, né? Como é que você pega esse dinheiro de volta. Enfim, ele te dá umas feirinhas, as livrarias, e ele te dá uma ideia de onde é que está isso tudo. E como se uma parte também de diversão, ele fala aqui, diversão, cinema, teatro, música clássica, casas noturnas, esporte, enfim. E no caso de Portugal também, porque esse livro nosso base aqui é um livro de Portugal, ele vai falar aqui do fado, a música de Lisboa. Ele vai te dar uma panorâmica também muito genérica sobre o que é o fado e como é que você pode entender um pouquinho dessa música tradicional de Portugal. Depois ele tem um manual de sobrevivência com informações úteis e informações de viagem, como circular em Lisboa, que ele vai falar aqui sobre passaportes, vistos, idiomas, horários e uma coisa bem legal, que é a eletricidade. Isso é uma coisa que isso aí você precisa ficar ligado, que vale a pena você saber como é a tomada, mais do que a voltagem da cidade, você precisa conhecer as tomadas, porque às vezes você tem tomada de 2 pinos, de 3 pinos, essa tomada brasileira que é uma loucura, né? Isso é invenção nacional, essa 3 pinos brasileira, mas isso não segue padrão nenhum, isso é só aqui. Mas enfim, você precisa ter às vezes um conector, um plug ou um Benjamin, vamos dizer assim, universal, mas isso, na verdade universal não existe.
Se você for na África do Sul, a tomada tem quase 1 centímetro, o pino, a bitola do pino. Então não é por aí. Mas se você souber qual é o tipo de tomada, você já vai prevenido sabendo o que você tem que levar, ou o que você vai precisar comprar lá para carregar o seu celular, para carregar o seu computador, a sua câmera fotográfica, enfim. Ok? Ele vai falar um pouco também de segurança e saúde, a polícia, as precauções gerais, como é que você chama uma ambulância se precisar, os hospitais, ele vai falar sobre seguro viagem, sobre banheiros públicos e sobre as moedas, os bancos, as moedas. Ele vai falar de bancos, casa de câmbio, cartão de crédito, como é que você pode utilizar aqui. Ele vai falar aqui, ele vai mostrar para vocês as cédulas do país, no caso aqui ele está mostrando o euro. Uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem, o euro, eu não boto o euro no plural. Se você vai olhar as cédulas, elas estão lá. Cédulas de 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros. Então as pessoas às vezes colocam, falam 5 euros, 50 euros, e parece que é o correto. Mas eu costumo falar como está na cédula, então eu não uso plural para euro. Eu falo sempre 20 euros, 30 euros e por aí vai. Ele fala um pouco de comunicação em mídia, celulares, telefones públicos, eu nem sei se isso existe, mas acho que não, né? Internet, correio, enfim. E informações de viagens, que são como é que você chega de avião, como é que você se translada, como é que você vai do aeroporto para o centro, o que você pega, se você pega trem, se pega carro, enfim. Um monte de dicas que vale a pena. E como circular em Lisboa, como é que você se move em Lisboa, de metrô, de trem, de funicular, de metrô. Vai falar aqui no caso do Lisboa Card. Lisboa Card isso são os cards que existem em quase todas as grandes cidades turísticas do mundo. É um cartão que te dá desconto em alguns locais que você vai visitar. Às vezes vale a pena comprar, às vezes não vale, ok? Então assim, preste atenção, leia. Ele não cobra às vezes todos os principais. Geralmente não cobra os principais pontos turísticos, cobra em alguns. Mas se você vai ficar muito tempo, vale a pena às vezes comprar o de 2 dias ou de 24 horas. E cada lugar tem o seu diferente. Ele vai explicar, o guia visual explica também um pouco sobre isso. Andando de bonde, andando de funicular. Portugal tem muito funicular, né? Então andando a pé, enfim. Como circular de carro, que é uma coisa que a gente nunca recomenda, andar de carro em cidade. O carro é só para você viajar. Quando você chega na cidade, você procura devolver o carro, que estacionamento custa uma fortuna, principalmente na Europa. Então, como circular para a costa de Lisboa. Ele vai falar de Lisboa, Lisboa está no mar, né? Então ele vai falar como é que você pode subir até Sintra, enfim, como é que você pode ir, se vai de ônibus, se vai de carro, se vai de trem, comboio, no caso lá de Portugal. Depois ele vai te dar um mapa grande, com todas as ruas de Lisboa, pelo menos as principais, e um grande mapa, mostrando essas ruas e onde é que esses locais estão localizados. Ok? No final, um índice geral para você procurar algum lugar que você queira especificamente encontrar. E é isso. Ele te dá também, uma coisa legal, ele te dá aqui no final algumas frases, né, que em Portugal são bem diferentes do Brasil. O caminhão é caminhão, o aluguel é aluguer, aqui ó, o diesel é gasóleo, o freio é travão, entendeu? Guincho é grua, enfim, algumas palavras que são traduzidas de uma forma diferente, embora seja a mesma língua, né? Traduzidas de forma diferente não, elas são escritas e faladas de uma forma diferente, ok? Então é isso. Esse é um resumo bem breve do que é o guia visual que é editado no Brasil pela Folha de São Paulo. Ok, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou falar do Lonely Planet, uma outra coleção, essa é também muito completa. Então, pessoal, se você curtiu esse nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário e compartilhar com os amigos, ok? Então, vamos, Nelson!